Olá, meu nome é José Henrique e eu sou bolsista do projeto PIBID de Física, que está sendo aplicado no Colégio Melvin Jones. E hoje falaremos um pouco sobre os conceitos de temperatura e calor. Bem, os materiais necessários vão ser uma folha e uma tesoura, que a gente vai pegar e cortar essa tesoura em vários pedaços bem pequenininhos para representar o átomo, tá ligado? Aí depois a gente também vai precisar de água, que eu coloquei nessa garrafa aqui, mas a gente precisa só da água, de uma panela e de um fogão, tá? Eu tô usando esse fogão aqui porque para ficar mais fácil, tá bem? Aí vamos colocar a água aqui e os pedaços de papéis representando os átomos, tá? Então eu vou cortar essa folha aqui e a gente volta já. Pronto, a gente já voltou aqui, né? Ó, tá bem cortado, pinicado. A gente agora vai jogar dentro da panela, tá? Primeiro a gente vai colocar a água. Aqui, ó. Pronto. Aí agora a gente vai colocar os pedaços de papel, né? Como se fosse a representação dos átomos, tá certo? Como se fosse a representação, porque a gente sabe que a matéria é composta de átomos, né? Toda a matéria é composta de átomos. E a temperatura tem uma relação fundamental com o átomo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui essa mistura com água e esses papéis. A gente vai ligar o fogo para ele ceder calor para a panela e vamos ver o que acontece, tá bom? Pronto, como vocês podem perceber aqui, ó, a gente vai agora imaginar como se esses pedaços de papéis fossem os átomos. Então o que está acontecendo aqui? Bem, esses átomos eles estão super agitados, eles estão se movimentando em várias direções, porque a temperatura dentro dessa vazia tá alta. Ou seja, temperatura nada mais é que o grau de agitação dos átomos ou das moléculas dentro de uma substância. Então, como essa água e essa mistura aqui com os papéis, ela aumentou a temperatura, então os átomos dentro dela estão super agitados. Então, esse grau de agitação aumentou e, por consequência, aumentou também a temperatura. Tá bem? Pronto. Como a gente já sabe, a matéria é composta de átomos. E, no caso do nosso experimento, os átomos estão sendo representados por esses pequenos pedaços de papéis, tá? Então vamos lá. Quando a temperatura da água aumentou, ou seja, quando ela começou a ferver, nós podemos perceber que esses papéis começaram a ter uma agitação maior. Eles começaram a se movimentar em várias direções. Então, se a gente associar esses papéis como se fossem átomos, então quanto maior é a agitação desses átomos, maior é a temperatura, correto? Então, aí a gente consegue chegar na definição de temperatura. Temperatura é o grau de agitação dos átomos de um material, tá certo? Ou seja, se eu tenho um material que ele está com uma certa temperatura e essa temperatura é aumentada, então eu posso dizer que os átomos, ou seja, que a agitação dos átomos dela é maior. Pronto. A gente já sabendo agora que temperatura é o grau de agitação dos átomos,
O que aconteceria se dois corpos tivessem temperaturas diferentes e elas entrassem em contato uma com a outra, ou essa temperatura tendesse a um equilíbrio? Bem, aí a gente entra na definição de calor. Calor é essa energia térmica, né, essa energia que é transferida quando dois corpos têm diferença de temperatura. Então, se eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes e elas vão entrar em equilíbrio térmico, então há uma transferência de calor, tá? Porque calor é energia térmica. Então, como por exemplo, se eu tivesse um corpo quente, como se fosse água fervendo, e eu tivesse cubos de gelo. Se eu colocasse o gelo e essa água fervente em um mesmo recipiente, elas entrariam depois de um tempo, elas entrariam em estado de equilíbrio térmico. Mas tá, foi a água que esfriou ou foi o gelo que esquentou? Tipo, o frio que vai esfriar a água ou é a água que vai esquentar o gelo? Bem, a resposta é sempre o seguinte. A energia térmica, o calor, vai sempre do quente para o frio, tá? Então a gente sempre pega, é o quente que vai para o frio. Nunca é o contrário, tá bem? Como por exemplo, a gente não pode dizer que o gelo é que está cedendo calor, que tá cedendo calor para esfriar a água. Não, é a água fervendo que está cedendo calor para esquentar o gelo e eles vão entrar em equilíbrio térmico, tá? O calor está indo da água quente para o gelo, tá bem? Então, essa é uma intuição de temperatura e calor. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, dos átomos, e o calor é a energia térmica que vai de um corpo quente para um corpo frio, tá bem? Então, calor é essa energia em transição e temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá bem? Então, obrigado por assistirem e até a próxima.